Brasileirão, 4 jogos, 4 gols. Copa do Brasil, 1 jogo, 1 gol. Aí você fala, 1 jogo, 4, tá bom. Libertadores, 10 jogos, 10 gols. O cara tem a média de 1 gol por jogo em todos os torneios desta temporada. Tem jogo, tem gol do Gabigol. Tem jogo, tem gol do Gabigol. Nunca aquela plaquinha lá foi tão verdadeira. E aí, professor, ele foi perguntado sobre essa história do Zico. E ontem eu estava no Futebol na Veia, com o Breiler, inclusive, né? E estou falando do Breiler porque ele levantou a bola, a gente estava falando de Zico e tal, etc., e do patamar do Gabigol. E assim, qual é o tamanho do Gabigol na história do Flamengo? Já sei, tem que esperar terminar e tal, mas, cara, ele já tem números impressionantes, ele tem um carisma danado, tem a adoração do torcedor, é ídolo, ontem foi lá, deu uma camisa pro menino, tem uma sinergia, que é um negócio de louco, Então qual é o tamanho dele no Flamengo? Em qual patamar ele tá assim? Só tá faltando, sei lá, só tem o Zico acima? Como é que tá isso? É grandão, né? O Flamengo teve muita gente boa, né? O tempo vai passando, as pessoas não falam mais de Leônidas da Silva, que foi um Neymar dos anos 30, no sentido de repercussão. As pessoas não falam mais do Zizinho, que foi um grandíssimo craque. As pessoas não falam mais de Domingos da Guia, pai de Ademir da Guia, que foi o maior zagueiro do Brasil de todos os tempos. Todos eles jogaram no Flamengo. Mas eu acho que o Gabigol já está aí no top 5. E te digo que não é só Flamengo, né? Pega a Libertadores. A transmissão ontem começa com o João Guilherme falando que o maior artilheiro brasileiro em Libertadores é o Luizão com 29 gols contra os 20 do Gabigol. O jogo já acaba com a diferença caindo de 29 para 22. Então ele está no caminho. Ele só não vai passar se for jogar na Europa. A verdade é essa. Então tem esse contexto. Então ele é muito grande, gente. E eu falei do Luizão. O Luizão é um artilheiro multiclubes. Esses 29 gols dele aí tem com tudo que é camisa. Inclusive Corinthians, São Paulo e Palmeiras, que são os 3 principais rivais de São Paulo, fora outras camisas que ele vestiu. O Gabigol, esses gols aí, me parece que ele tem um pelo Santos. Isso, um só pelo Santos, o resto pelo Flamengo. O resto é Flamengo. Então tem isso, é um brasileiro identificado na Libertadores com uma camisa, como nós brasileiros nunca tivemos. Os uruguaios tiveram o Fernando Morena com o Peñarol, os argentinos tiveram vários jogadores em Libertadores que se destacaram. No Brasil, essa coisa é mais diluída. É por isso que eu digo que transcende a questão do Flamengo. Ele está se consagrando, quebrando recordes em competições. A Libertadores é hoje a grande competição de clubes ao alcance máximo. Eventualmente pode-se ganhar o Mundial de Clubes, mas a Libertadores é o máximo que nós temos dentro da nossa realidade. E ele é protagonista nisso. É um cara grandão. Respondendo diretamente sua pergunta, eu já coloco ele num top 5 de rubro-negros de todos os tempos. Tá? E essa pergunta é boa, o professor até seguiu por essa linha, o Prates. Ele é o maior nome de um time brasileiro? Estamos colocando tudo, os números a gente mostrou, mas tem o todo, tem isso que o professor falou, a identificação. Só um gol é por outro clube, que foi o Santos, o resto é tudo pelo Flamengo. Flamengo. Enfim, ele é o maior nome? William, é uma boa pergunta essa, porque se a gente levar em consideração, além do jogador, né, além do que ele joga, dos gols que ele faz, também a figura, né, personagem, a repercussão que tem, ele é um dos principais nomes, talvez seja o grande nome, assim, em relação ao que ele representa para o Flamengo. E hoje, para um clube do futebol brasileiro, acho que possivelmente sim seria a resposta aí, viu, William? Para não ficar assim no muro. Porque ele realmente, concordo com o professor, o nome do Gabriel na história do Flamengo me parece que é um nome que já está entre os 5, os 10 principais jogadores da história do clube. Faz parte de um time que é muito vencedor. Isso com certeza. Né? De 2019 para 2021 agora. É um time que ganhou 2 campeonatos brasileiros, ganhou uma Libertadores com participação direta dele, fazendo 2 gols em 2 minutos na final contra o River Plate em Lima, que ali também é um momento também de um outro salto do Gabriel dentro da história do Flamengo. Me parece que é o grande nome sim, William. É o grande nome sim pelo que ele representa, além do time, né, que é muito bom o time que ele joga, além da figura dele. É uma figura assim que causa sempre algum tipo de repercussão, positiva e negativa. A gente já fez críticas aqui ao Gabriel diversas vezes em relação ao comportamento,
relação a não admitir erro, não aceitar que ele possa ter cometido algum tipo de equívoco, engano e pedir desculpa. Isso está no pacote também. E dentro de campo ele joga muito. Ele é um grande jogador. Acho que ele realmente está na história do Flamengo, aí, entre os 5 principais nomes da história do clube, porque, entre outras coisas, joga em um time que é muito forte, um time que é vencedor, e ele faz parte diretamente desse capítulo vencedor do Flamengo. Ô William, só antes de você passar para o Abel, pode falar. É justo lembrar o Dida, que era o maior artilheiro do Flamengo, o ídolo do Zico, até o aparecimento do Zico. Até por isso aí eu fico na dúvida no top 5, porque você já tem que pôr Zico, Leônidas da Silva, Zizinho, Dida. Aí começa, né? Domingos da Guia era um zagueiro. O Gabigol pode entrar no lugar do Domingos da Guia. Há até gente atual que discute idolatria entre Gabigol e o Adriano, Imperador. Sim. Eu já acho que é mais respeito à afetividade do rubro-negro que coloca isso em questão. Mas top 10 ele já é de longe, né? Fácil. Então, Abel, mas o que ele precisa para... Porque é o seguinte, a história com o Zico é uma coisa extremamente delicada. Vou passar aí para você, Abel. A história do Zico é um negócio completamente delicado, né? Você começa a falar isso, você só começa a falar isso, o torcedor já, para aí, pelo amor de Deus e tal. Então, para chegar ali em segundo, né? Para chegar ali e colar, o que ele precisa fazer? O que precisa acontecer? Precisa ficar mais quantos anos? Precisa fazer mais quantos... Pô, já é impressionante o que ele faz. E ele foi fundamental nos títulos, não é um jogador que simplesmente estava ali, participou e tal. Não, ele foi fundamental. Olha a história com o River Plate, artilharia nos campeonatos. Ele já bateu o recorde de gols dele na Libertadores agora, já passou a edição em que ele foi artilheiro lá, em 2019, com o Flamengo campeão. Ele já passou, ele já está com 10 gols. O cara vai se superando. E eu vejo nele, inclusive, uma fome... o Abel, de estabelecer essa história, de estabelecer esses números, esses recordes. Ele não quer sair, não tem jogo que ele quer ficar fora, tem um apetite danado, né? Então o que precisa para ele chegar ali e colar no Zico, se é que na tua opinião ele já não está em segundo, né? Não, eu estava tentando te interromper, porque eu estava meio perdido ali na pergunta anterior. Probleminhas técnicos que eu tive, fiquei fora aqui um pouco. Tranquilo. Mas deu para entender? Deu para entender? Acontece no nosso home office. Mas essa pergunta que você está fazendo agora é diferente da anterior. Isso, falta para o Gabigol chegar no Zico, é isso? Ou ficar ali em segundo lugar, se é que ele já não tá, né? Chegar no Zico, o cara tem até um frio na espinha quando a gente fala isso aí, né? Ai, não. Então, pelo menos para ficar em segundo. Não, para chegar no Zico, primeiro, ele tinha que jogar mais. Claro. Pô, você tá maluco? Olha que o Gabigol joga. Ele joga demais. Eu acho que ele merece mais chances na seleção brasileira. Não tô diminuindo nem discutindo. Só que o Zico jogava mais, era mais completo, fazia muitos gols, criava, jogava demais, chutava com as duas, cobrava falta, fazia gol de todo jeito, de cabeça. Ele era mais completo que o Gabigol. Outra coisa, o Zico, além de ganhar Libertadores, ganhar Brasileiros, ganhar Carioca, como o Gabigol ganhou, também ajudou o Flamengo a ganhar um campeonato mundial. O Zico foi estrela da seleção brasileira, não ganhou Copa, mas foi estrela da seleção brasileira. Jogou 78, 82 e 86. Jogou 3 Copas. Então foi mais jogador, foi muito mais jogador que o Gabigol. Sim. Eu concordo com o Abel. Abel. Falando de Flamengo e falando de seleção. Oi? Concordo com você, Abel. Acho que aí foi não bem dá para comparar. Não, não dá para comparar. Foi bem na Europa. Né, estão no mesmo nível. Eles não estão no mesmo nível. E mesmo se a gente... então vamos... Tira a seleção brasileira, não dá para tirar, mas vamos supor... Tira a seleção brasileira e tira a Europa e pensa só no que eles fizeram no Flamengo. Mesmo assim, o Zico ainda está acima. O Gabigol tem tudo para passar, talvez em números, pode passar em títulos ainda. A gente tem que lembrar que a carreira do Zico já acabou. A do Gabigol ainda não. Então ele pode até passar. E há uma tendência dos mais jovens de privilegiarem numa escolha o cara que está jogando atualmente. E ele não viu, o cara que não viu o Zico... Ele só ouve as histórias. Eu tive a alegria, o privilégio de ter visto a carreira do Zico praticamente inteira e estou acompanhando a do Gabigol também. Então eu acho que nós aqui conseguimos fazer uma comparação, talvez entre aspas, mais justa, se é que isso é possível. Então eu ainda vejo o Zico bem acima, mesmo se a gente considerar só Flamengo, ou se a gente falar de carreira inteira, com Flamengo, com seleção, com carreira na Europa, o Zico está bem acima do Gabigol.
Mas vocês Horácio. acham... Pode falar, pode falar. Pessoal, venho humildemente aqui pedir a vocês que fortalecem o canal, deixando seu like, se inscrevendo, para estar ajudando a gente aí a crescer mais e mais. E é isso. Muito obrigado, bora pro vídeo.